O tema escolhido para hoje é motivacional, baseado no livro de Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 64, Olhar de Jesus. As belas palavras de Cristo são poderosas ao ponto de penetrar nos corações dos ouvintes da época, ecoando até os leitores de hoje. Contudo, os seus gestos também expressavam a profundidade do seu amor. Mesmo calado ou sem fazer qualquer expressão, somente com o olhar Jesus marcava as pessoas. Este texto chama a atenção pelas palavras que indicam a visão como as expressões, vendo-o e fixou os olhos. Por isso, vamos destacar mais o olhar do que os fatos em si, que já foram ensinados muitas vezes. Um olhar pode dizer muito mais do que palavras. Como é o olhar de Jesus? Vamos meditar sobre o jeito de Jesus olhar as pessoas. Primeiro, o olhar do mundo. Versículos 56 e 58. Entre mentes, uma criada vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este homem estava com ele. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Jesus havia sido preso e os discípulos fugiram, mas Pedro foi seguindo seu mestre de longe para que ninguém o percebesse. Enquanto Pedro buscava se aquecer no frio da noite, aproximou-se de uma fogueira onde as pessoas estavam reunidas. Os olhos de Pedro buscavam ver de longe o que acontecia com Cristo. Mas Pedro foi percebido pelas pessoas que olhavam para ele reconhecendo que era um dos discípulos. O olhar do mundo é carnal. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. E pecaminoso. 1 João capítulo 2, versículo 16. Por isso, as pessoas olharam para Pedro, recriminando-o por seguir a Jesus. Mas o próprio Pedro também via a si mesmo de maneira errada, negando sua identidade e não conseguindo ver as coisas de forma correta. Muitas vezes estamos assim, sendo vistos e também olhando as coisas de maneira errada, talvez porque estamos longe e não enxergamos bem. Sem Jesus, estamos cegos nas trevas e não conseguimos ver o seu propósito para nossas vidas. Não se importe com o que as pessoas estão olhando ou falando, e sim o que Deus vê no seu coração e diz para você. Busque ver os planos de paz que Deus tem para a sua vida, assumindo sua identidade de servo do Senhor. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. O mundo olha de forma errada. Segundo, o olhar de Jesus. Versículo 61. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro e se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes do cantar do galo. Jesus estava sendo açoitado pelos soldados que lhe batiam em todo o corpo, inclusive na cabeça, onde estava uma coroa de espinhos. Por isso seus olhos deviam já estar inchados de tanta dor, além de ter passado a noite acordado em oração e chorando. Ainda assim, Cristo se esforçava para ver Pedro onde estava. Ao invés de olhar para os soldados e tentar fugir de seus açoites, procurou mirar aquele a quem tanto amava. O olhar de Jesus era conhecido de Pedro, que presenciou quando o mestre olhava para cima e conversava com Deus. Lucas capítulo 9, versículo 16. Também quando Jesus olhou para Zaqueu, ele chamou para descer da árvore. Lucas capítulo 19, versículo 5. Quando contemplava as multidões e sentia o amor pelas almas. Mateus capítulo 9, versículo 36. E quando olhava para os enfermos e ministrava a cura. Mateus capítulo 9, versículo 2. Mesmo quando Jesus estava na cruz olhando de cima às pessoas, ministrando amor e perdão. João capítulo 19, versículo 26.
O choro de Jesus também era conhecido de Pedro, que viu quando Jesus chorou olhando para Jerusalém. Lucas capítulo 19, versículo 41. Quando chorou vendo Maria aos prantos olhando o túmulo de Lázaro. João capítulo 11, versículo 33 e 35. Mas agora Jesus chorava de uma forma diferente, porque o abandono de seu discípulo doía mais do que as chicotadas e os espinhos. O amor de Deus no coração de Jesus era mais forte do que a dor que ele enfrentava. O barulho das pessoas acusando Pedro foi interrompido pelo som do galo cantando. Mas o momento quando os olhos de Jesus e de Pedro encontraram-se, muitas lembranças, palavras e sentimentos fluíram entre os dois. Foi por isso que Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Das lágrimas do mestre, misturadas ao sangue que lhe escorria, Pedro pôde entender que lhe dizia: eu te amo. Jesus te olha com amor. O olhar de Jesus é cheio de amor. Para concluir o nosso estudo, versículo 64, vendando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que lhe bateu? Após esta cena de Pedro ser visto pelas pessoas de maneira acusadora e depois ser contemplado por Jesus com os olhos cheios de amor, os soldados vendaram os olhos de Jesus. Estavam debochando de Cristo, mas talvez não conseguissem ser mirados por aquele que com uma só palavra os havia lançado por terra. João capítulo 18, versículo 6. Contudo, nada podia fechar os olhos de Deus, que via até mesmo o que se passava em seus corações. Pedro achou que seria a última vez que via aqueles olhos, mas teve outra oportunidade quando se encontrou com Jesus e pôde dizer 3 vezes que o amava. João capítulo 21, versículo 15 e 17. Também aprendeu a conviver com o olhar condenador das pessoas e a ver todos com o amor de Jesus. Atos capítulo 3, versículo 4. Jesus nos vê o tempo todo e quando voltar, poderemos ver que os seus olhos são chama de fogo. Apocalipse capítulo 19, versículo 2. Então não importa como as pessoas te olham ou como você mesmo se vê. Mais importante é como Jesus vê todas as coisas, podendo transformar tudo. Jesus está olhando para você. Amém? Recebe essa palavra no seu coração.